fazer uma pergunta. Quem aqui já recebeu algum tipo de cura física? Um toque de Deus no teu corpo, uma doença, e você foi curado de forma divina? Levanta a mão bem alto. Bem alto, irmão. Levanta a mão bem alto para o nome de Jesus ser glorificado. Aleluia. Esse é o nosso Deus, amém? Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele está agindo nos nossos dias. Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 14. Livro de Isaías, capítulo 14, verso 12. Eu gostaria, os conectados, claro, não esqueçam-nos. Os conectados podem então se dirigir para o tempo que eles terão lá atrás de ministração. Todos os conectados adolescentes podem passar lá. Queridos, livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Só isso, querido. Irmãos, de quem a palavra está falando nesse texto? Vira para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso, olhe nos olhos dela e diga: do capeta, irmão, do Satanás, do cão, é dele. Preste atenção, o que está no coração do diabo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, Satanás é um anjo que está no céu, estava no passado, e algo aconteceu no coração desse anjo. E quem tem filhos aqui, se já tiveram que responder esta pergunta, se não tiveram, terão. Provavelmente um dia seus filhos vão olhar para você e vão perguntar: pai, por que Deus criou o diabo? Alguém aqui já precisou, passou por essa pergunta? Só uma irmã honesta, um irmão sincero. Os que têm filho, as crianças, assim como nós, às vezes têm dúvidas, e realmente, por que Deus criou Satanás? Querido, quando Deus cria Satanás, Ele cria um anjo, e algo acontece no coração desse anjo, e o coração dele se corrompe. A NVI, a Nova Versão Internacional, vai dizer que o coração, ele pensava assim: eu vou subir aos céus, eu vou erguer o meu trono acima das estrelas, eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, e eu serei como o Altíssimo. Irmão, preste atenção. Qual é o pecado que aconteceu no céu? Irmãos, Adão e Eva pecaram, mas já pecaram no paraíso, aqui no jardim. Satanás pecou no céu. Com o desejo, o coração dele se inclina. O coração dele não fica satisfeito com quem ele é. O coração dele não se satisfaz com quem Deus é. E algo acontece no seu interior, e ele passa a desejar, a querer ser como Deus. Irmão, o que significa ser como Deus para você? Ele desejou ser como Deus. Quais são as características de Deus?
Quais são as facetas? Qual é o que vem na sua mente? O que é que somente Deus tem? Pergunta aí, tá todo mundo me olhando com a cara de taxa? Eu também não sei, irmão. Não, eu sei, vou responder. Querido, quando eu entendo, quando isso acontece no coração do diabo, ele está querendo ter o governo, o domínio, a autoridade, a adoração, o louvor, aquilo que é referente, exclusivo a Deus, ele deseja para ele. Ele deseja ter governo, ele deseja ser a autoridade maior que existe. Querido, ele deseja ser independente. O que eu enxergo aqui, orgulho, vaidade, rebeldia, insubmissão. Se eu entendo que o governo pertence a Deus, e eu desejo ser Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou me rebelando contra a vontade deste governo. E eu estou dizendo que agora eu vou governar a mim mesmo. E o governo que era de Deus, agora não é mais, é meu. E eu vou passar a viver governando a mim mesmo. E eu ignoro a realidade da pessoa de Deus. Eu passo a ignorar o fato de que Deus tem governo nos céus e na terra e debaixo da terra. E eu não me submeto mais à vontade de Deus. Agora Satanás deseja viver do jeito dele. Fantástico mundo do Vini, tá, irmão? Satanás está lá no céu, olhando toda aquela adoração a Deus, olhando como funcionava todas as coisas, olhando como Deus era o centro de tudo, como Deus era adorado, como Deus governava, como Deus dirigia as coisas no céu. E de repente ele tem uma ideia brilhante. Não, mas eu não preciso me sujeitar a isso. Por que que ele é adorado e não eu? Por que que ele tem direito e não eu? Por que que ele é amado e não eu? Esses sentimentos invadem o coração do diabo. E aí então ele, desejando ser como Deus, ele arruma um grande problema. Ele é expulso do céu. Vá comigo em Apocalipse. Apocalipse, o último livro de sua Bíblia, capítulo 12. Último livro, Apocalipse, capítulo 12. Eu já disse que é o último e a minha eu não estou achando aqui, mas está aqui, tá, irmão? Apocalipse, capítulo 12, apenas o verso 4, olha o que diz, querido. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve. Queridos, aqui em Apocalipse, capítulo 12, segundo a teologia e todas as interpretações bíblicas, é uma referência a quando Satanás é expulso do céu. E ele, não satisfeito em fazer o que fez, ele ainda arrasta com ele, segundo a palavra, terça parte das estrelas, que seria uma referência aos anjos. Então Satanás, com o coração inclinado a ser Deus, com um desejo de não ser mais sujeito a Deus, ainda arrasta com ele terça parte dos anjos. Queridos, Satanás não está trabalhando sozinho, e nem a igreja, amém? Amém, irmão? Satanás não está agindo sozinho, ele tem uma turma que o acompanhou nesse projeto maluco. Não sei se por livre e espontânea vontade, não sei se porque a cauda realmente deu um laçaço na queda e puxou, não sei, a Bíblia não diz, mas terça parte dos anjos caíram. Irmão, olha para mim. Quem aqui já perguntou de forma muito honesta, quando foi que o diabo caiu do céu? Quem aqui já fez essa pergunta? Deus, aonde que
que diz na Bíblia, e aonde que eu encaixo esse acontecimento? Irmãos, quem aqui já perguntou, quando foi que os dinossauros existiram? Irmãos, eu fico viajando, eu fico pensando, queridos, quando isso aconteceu? Provavelmente, Satanás é expulso do céu e é lançado à terra, antes da criação de Adão e Eva. Comentários bíblicos afirmam que isso provavelmente acontece no capítulo 1 de Gênesis, no início da criação, quando Deus cria o céu e a terra, e depois diz que o céu e a terra estavam sem forma e vazio, que ali teria acontecido esse episódio, onde Satanás é lançado à terra, e isso gera um caos, uma confusão, um problema e uma bagunça. Irmão, o diabo é bom em bagunçar, tá? Ele é muito bom. Ele gosta de fazer tumulto, ele gosta de trazer baderna, ele gosta de trazer medo, ele gosta de fazer barulho. Ele age assim. Querido, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Semana que vem eu acho que o pastor Norton vai estar aqui na igreja. Aí tu pode procurar ele e perguntar: Norton, da onde o Vini tirou aquilo? Tá, o que eu vou dizer agora. Eu acredito, que quando Deus cria os céus e a terra, e eu creio que lá já tinha os dinossauros, o fantástico mundo do Vini, quando o diabo é lançado à terra e tem esse evento, essa loucura, eu acredito que lá os dinossauros foram extintos. Porque, irmão, não tem como negar a existência dos dinossauros. Daí a gente enxerga os ossos e acha isso e acha aquilo. Eu, na minha fantástico mundo, a minha opinião pessoal, e uma opinião pessoal que é minha mesmo, é pessoal minha, eu acho que nesse período, quando Satanás é expulso por querer ser igual a Deus, aqui ele é lançado à terra e uma catástrofe natural acontece, e aqui os dinossauros são extintos. Irmãos, e aí logo depois Deus dá uma ajustada na criação, e aí Deus cria Adão e Eva. Irmãos, como o diabo age? Gênesis 3, verso 1 a 5. Se você quiser pode abrir. Vamos abrir todo mundo. Do primeiro livro, do último livro do primeiro. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha para mim, querido. Qual era o desejo do diabo quando ele estava no céu? Ser como Deus. Qual é a proposta dele para Eva? Não, Eva, pode comer, porque quando tu comer, tu serás como Deus. Nossa, meu óculos aqui está me incomodando. O próximo que ficar caindo na minha cara, eu jogo ele longe. Irmãos, quando Satanás se rebela e deseja ser Deus e ter governo sobre si mesmo, ele vê o problema que ele causa. Ele vem agora para a mulher e ele diz: não, você não precisa se sujeitar a Deus, você não precisa aceitar o governo de Deus. Se você comer, Deus sabe que você, mulher, será como Ele, e aí você terá governo sobre você mesmo. Você passará a decidir as coisas do teu jeito.
Você não precisa mais se sujeitar a isso. Irmãos, quantas pessoas aqui já falaram, já ouviram uma serpente conversando? Irmão, eu gosto muito de cachorro. O dia que o meu cachorro olhar para mim e falar bom dia, irmão, eu corro até Porto Alegre, de susto, de medo. Irmãos, por que a Eva ouve uma serpente e ainda fica ali parada? E eu fico imaginando, será que os animais falavam? Irmão, semana que vem o Norton vai querer meu rim. Pergunta pro Norton: ô Norton, quando Deus criou os animais lá no início, eles falavam? Porque se eles não falassem, a Eva teria se assustado. Eu acho que falava, irmão, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Sabe aqueles filmes de criança? Doutor Dolittle lá, que eles conversam, Batman. Eu acho que era mais ou menos assim. Irmãos, a serpente, olha aqui para mim, o diabo trabalha disfarçado, irmãos. O diabo, ele não tem interesse nenhum que você enxergue que é ele que está agindo. Ele não tem interesse nenhum que eu e você percebamos que é uma cilada, é algo do cão, é do maligno, é algo para nos destruir. Não. Irmão, já pensou se Adão e Eva estão no paraíso e surge um daqueles demônios assim, bem horroroso, esse demônio bem cabeludo, e oferece para Eva: come a fruta. Se apresenta para nós de forma grotesca, de forma bizarra. Ele não tem interesse em trabalhar dessa forma. Ele vai se apresentar e vai tentar se disfarçar e vai tentar agir de tal forma que a gente nem perceba que foi ele que fez, que a gente nem dê conta que é algo dele. Sabe frases que para mim são frases que vêm do inferno? Frases tipo assim: não tem problema, isso aqui não dá nada, isso aqui não faz mal nenhum, é só um pecadinho, é só uma vez, isso aqui nem vai me destruir. Frases do inferno. Outra frase que eu ouvi bastante já: isso é relativo. Não, isso é muito relativo, isso é interpretativo. Uma situação lá, um rapaz foi nos troços do maligno lá, e eu fui conversar com ele e disse: não, mas isso é cultural, isso é minha cultura é assim. Eu digo: irmão, não existe comunhão entre luz e trevas, isso não é cultural, isso é pecado, isso não é de Deus, isso é do diabo, querido. Não, eu acho que não, pastor, eu acho que não tem problema nenhum. Eu me garanto, eu sei, eu confio no que eu estou fazendo. Não, irmãos, o diabo trabalha disfarçado, o diabo trabalha de forma que ele consiga gerar confusão. Mas tem um detalhe importantíssimo: o diabo é e está limitado. Irmãos, ele não tem poder para pegar a Eva, ele não possuiu a Eva e obrigou a Eva a comer. Não. Como o diabo trabalha? Ele se disfarça de um animal e ele sugere algo, ele propõe algo. Irmão, Satanás trabalha fazendo ofertas, propostas para nós. Ele dá sugestões, ele dá dica, ele dá conselhos, dizendo: vai, faz, tua mulher não te ama mesmo, teu casamento já acabou mesmo, afunda, enfia o pé na jaca, no lodo, sei lá aonde, vai, te joga mesmo. Ele só trabalha no campo da sugestão, ele instiga o coração humano ao erro. E aí é importante, querido, é importante que eu tenha consciência
consciência das minhas fraquezas, porque elas, é em cima delas que o diabo vai trabalhar para me destruir. Irmão, eu nunca tive problema com dinheiro, então essa é uma área que eu tenho que cuidar, tenho que ter sabedoria, tenho que ter prudência, mas provavelmente não vai ser essa a cilada que vai vir sobre minha vida. Eu tive muito problema com mentira, muito. Provavelmente eu vou ser tentado a mentir a minha vida inteira. Eu vou ter oportunidades de mentir, e eu vou ter vontade de mentir, e o diabo só vai me oferecer aquilo. E a decisão, a escolha final é minha. Vocês serão como Deus. Irmão, princípio de rebelião, princípio de rebeldia é a insubmissão. Quando um filho acha que não precisa mais se sujeitar à autoridade dos pais, ele está iniciando a sua destruição. Quando nós achamos que ninguém fala assim, mas nós pensamos que nós sabemos mais do que Deus, é o início da nossa destruição. O desejo de ser igual a Deus que derrubou o diabo foi o mesmo que ele propôs à mulher. Você já teve vontade de governar a sua vida, querido? Provavelmente todos aqui, antes de conhecerem a Jesus, já tomaram decisões erradas, já tomaram decisões que te envergonham hoje, decisões que você colheu muitos problemas por algumas escolhas, porque quando nós governamos, nós caminhamos no caminho de destruição, querido. A boa, a perfeita vontade do Senhor, o governo do Senhor é o melhor sobre nós. Ser como Deus, ter domínio, ter governo, ter autoridade. Governe sua própria vida. Você não precisa ficar debaixo desta situação. Estas são propostas do diabo. E essa igreja, isso é só uma religião. Irmão, se está na palavra, se eu estou sendo confrontado com a palavra, o melhor é me sujeitar à palavra. Se o que o meu líder, o meu discipulador, o que o pastor, o que os irmãos mais maduros estão dizendo está de acordo com a palavra, querido, eu abro mão da minha ideia, do meu jeito, da minha cultura, para viver agora debaixo da palavra. Irmãos, qual é o grande problema do diabo? Pergunta para quem está do teu lado enquanto eu tomo água. Qual é o problema do diabo? O problema do diabo, querido, eu vou resumir com uma palavra, um nome de 5 letras, e você já sabe qual é. Aonde o diabo se lascou, irmão, foi quando Deus olhou para o filho e disse: filhão, Jesus, vamos resolver essa parada. Senhor Jesus, filhão, desce lá, vai lá, vamos consertar isso aí. O ser humano está perdido demais. Eu já lá com Noé, eu já dei uma destruída para ver se melhorava, agora está tudo de novo. O diabo está pintando e bordando, ele acha que ele está vencendo, ele acha que ele tem domínio, ele acha que ele tem governo, ele acha que ele faz o que ele quer. Filhão, vamos botar o pingo nos is, vamos mostrar para Satanás como é que funciona. Querido, Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 18, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Querido, quem tem realmente autoridade e governo? Jesus.
Satanás não está fazendo o que ele quer, o que ele tem vontade, o que dá na cabeça dele. Satanás também é uma criatura como muitas outras. Ele não é criador, ele é criatura. E Satanás também está debaixo de um governo divino. E aí eu escutei um pastor dizer isso, eu fiquei escandalizado uma vez. Ele disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é uma criatura criada por Deus, e ele serve a um propósito maior do Criador. Ele não pode fazer tudo o que ele tem vontade. Ele só faz aquilo que Deus permite. E o que Deus permite que ele faça, muitas vezes Deus permite por causa do que eu já permiti sobre a minha vida, por causa das minhas escolhas, meus pecados, minhas falhas, por causa da minha incredulidade, por causa da minha negação da autoridade de Deus. E aí Deus permite que o diabo age, porque nós rejeitamos o governo de Deus. Irmão, não existe um terceiro governo. Ou Deus governa as nossas vidas, ou o diabo governa as nossas vidas. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Só que nós não gostamos de falar isso. Nós não falamos dessa forma, é meio agressivo. Talvez você é visitante e vai pensar: nunca mais bota os pés naquela igreja. Fui lá assistir um culto, o rapaz falou do Satanás o tempo todo. Querido, por que isso? Para que eu entenda, para que eu não fique debaixo do governo do diabo, para que eu tenha entendimento, para que eu escolha viver debaixo do governo de Deus. Abre comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses, mais para o final da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa hora tu diz aleluia, irmão. Essa hora tu diz glória a Deus. Querido, Satanás não apenas foi derrotado, como ele foi humilhado. Irmãos, Jesus tirou uma onda com o diabo. Ele vence o diabo e ele expõe a vergonha, a derrota do diabo. Ele vence e ele expõe publicamente, e ele triunfa sobre o diabo. Quem verdadeiramente tem governo? Jesus. Quem verdadeiramente tem autoridade? Jesus. Queridos, eu imagino, Vini, minha cabeça, Jesus naquela cruz, Jesus morrendo, e Satanás vibrando, comemorando, e Satanás um foguetório no inferno. Matamos o Filho de Deus. E eu imagino, minha cabeça, Jesus indo lá e tirando, como diz a palavra, as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. E aí você vai entender que chave representa autoridade. Quem tem a chave da tua casa? Quem tem autoridade sobre a casa? Lá em casa, quem tem a chave da minha casa?
é a minha esposa. Todas as chaves, da casa, dos quartos, dos carros, tudo ela tem chave. Tô brincando, tá, irmãos? Eu e ela, tá? Ela até deixa eu usar a chave às vezes. Não muito, né, amor? Não muito para não me passar. Irmãos, se você olhar lá, Apocalipse capítulo 1, verso 18, diz: tenho as chaves da morte e do inferno. Outro dia escutei o Luiz Hermínio, ele disse que o diabo é tão miserável, tão miserável, tão miserável, que ele não tem nem as chaves da própria casa, porque ele não tem governo. Mas ele tem engano, ele tem mentira, ele tem intimidação, e ele trabalha dessa forma, nos enche de pânico. Irmãos, uma vez, agora eu vou começar a contar a história. Uma vez eu e minha esposa, mais 2 irmãs, estávamos em uma salinha orando por uma pessoa. Essa pessoa ficou caída no chão, parecia morta. E aí orando, aí a outra irmã pegou o telefone e ligou para o marido da mulher que estava lá igual morta, literalmente parecia morta. E eu estava lá cheio de fé, irmão. E daqui um pouco, a irmã está no telefone falando lá com o marido da mulher que está morta. Irmão, a mulher fez, isso aqui é o corpo da mulher, olha aqui para mim. Isso aqui, ó, isso aqui é o corpo da mulher, está no chão, está morta. E eu estou ali, e a Juliana está aqui, a minha esposa ali, eu aqui. E a irmã ali no telefone. Daqui um pouco, irmãos, a mulher fez assim, ó, subiu reto, igual uma tábua. Eu peguei as pernas da mulher no meu peito, e a Juliana, minha esposa, segurou a mulher pelos ombros, e nós botamos ela para o chão de novo e começamos: sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, aquilo dá uma adrenalina na gente. Quando a mulher foi liberta, que a mulher voltou à lucidez, que a mulher teve consciência de novo, que nós conseguimos conversar com a mulher, quando tudo passou e a mulher foi embora, algo sobrenatural aconteceu no meu corpo. Irmãos, eu experimentei assim, ó, muito intimamente o que é bater queixo e joelho. Um pânico, irmãos, um medo, um desespero. Irmão, eu achei que nós ia morrer. Parecia que aquela mulher possessa de um demônio ia surrar nós tudo. Esse era o meu sentimento. Mas o governo não é do diabo. A autoridade não é do diabo. Ele não pode fazer o que ele deseja. Ele só pode fazer o que Deus permite que ele faça. E Deus permite que ele faça porque nós rejeitamos o governo de Deus e escolhemos uma vida longe de Deus. E aí nós automaticamente, ao nos afastarmos de Deus, ficamos vulneráveis a toda sorte de ataques do maligno, de cadeias, de prisões. Querido, você sabe quais foram as últimas palavras, a última frase que o Senhor Jesus disse antes da sua morte? Está consumado. Você sabe qual é o contexto dessa frase? O exército romano, quando ia para uma batalha, enfrentava o inimigo e tinha aquela guerra, aquela batalha terrível. Quando o rei inimigo era morto, quando o exército inimigo era derrotado, os generais, os comandantes de guerra gritavam, levantavam suas espadas no momento da vitória e gritavam: está consumado. Queridos, este era um grito de vitória para declarar que o exército inimigo havia perdido a batalha. Olha para mim, Jesus está pregado na cruz e Jesus grita: está consumado. Eu venci o diabo, eu venci. Porque quando ele morre santo, sem pecado algum, ele vence. Outro significado que era usado no tempo de Jesus: está consumado, quando uma dívida era quitada, era paga.
Irmãos, eu e minha esposa tivemos o Minha Casa Minha Dívida. Não, brincadeira. Mas quando nós quitamos a nossa casa, sabe aquela Bíblia que tu vai pagando, e aquilo diminui, e de repente tu paga a última prestação e quita aquele imóvel? Qual é o sentimento? De alívio. Está consumado. Queridos, o Senhor Jesus, naquela cruz, Ele diz ao diabo: eu venci. Pai, está pago. A dívida do pecado da humanidade está sendo paga com meu sangue nesta cruz. Não existe mais dívida para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. Nós somos perdoados. Não existe mais acusação, condenação. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Quando vem o medo, querido, e quando vem a angústia, e quando vem o governo maligno sobre mim, eu posso lembrar o diabo: Satanás, sai da minha vida, sai do meu caminho, porque Cristo Jesus te venceu naquela cruz, porque o sangue do Cordeiro foi derramado, e o Senhor Jesus venceu a morte, o Senhor Jesus venceu o inferno, e tu não tem mais governo. Irmãos, como se manifesta esse governo? Em alguns casos de forma bem geral. Em alguns casos o governo, o diabo toma a mente, toma o corpo da pessoa, e existe aquela possessão demoníaca que é clássica, de grito, de rodopio, de tudo que é coisa. Existem outras formas de governo do diabo em áreas da nossa vida, aonde eu não consigo dominar algo que é contra a vontade de Deus. Ali, se eu não consigo dominar aquilo, querido, que eu sei que está fora da vontade de Deus, e eu não consigo dominar, aquilo me domina. Ali existe um governo instalado no diabo, e nós precisamos repreender isso, querido, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Nós precisamos clamar para que o Senhor Jesus nos liberte do governo maligno, para que o governo de Cristo esteja sobre a minha vida. Irmãos, quando nós somos perdoados, quando nós somos libertos, e quando nós rejeitamos o governo do diabo e nos posicionamos em Deus e passamos a viver debaixo do governo divino, o nosso coração se enche de paz, querido. A gente tem paz até para sofrer. A gente tem paz até para enfrentar dificuldades. A gente tem esperança em Cristo. Agora, quando nós estamos fora da vontade de Deus e debaixo do governo do diabo, nada nos preenche, querido. Nada nos satisfaz. Nada dá certo. Aos nossos olhos as coisas todas dão errado. Parece que endireita uma área da tua vida e parece que a outra piora. E ali tu percebe que existe uma ação maligna agindo. Querido, eu queria te convidar nessa noite para que eu e você pudéssemos estar debaixo do governo de Jesus, para que a nossa vida, querido, não tivesse nenhuma área debaixo do governo do diabo, para que eu e você não tivéssemos esse desejo de querer ser Deus sobre nós mesmos, mas para que nós pudéssemos